O candomblé é uma religião que pode ser vista como um espaço de acolhimento que está sempre com os braços abertos para receber qualquer pessoa. Normalmente, pessoas não iniciadas chegam a visitar uma casa de candomblé num festejo público e, sentindo-se à vontade, simpatizando com aquelas coisas que elas visualizam, que elas vivenciam naquela festa de candomblé, elas podem passar a se tornar abiãs, frequentadores daquele terreiro que vão conhecer um pouco mais das suas doutrinas, dos seus dogmas, das suas regras, vão conhecer um pouco mais do cotidiano daquele local. Ao longo dos anos, as pessoas não iniciadas têm procurado cada vez mais o candomblé para conhecer um pouco mais dos seus detalhes. Algumas casas ainda se mantêm mais tradicionais e permitem a entrada e participação desses não iniciados somente nos festejos públicos, porém, nós sabemos que algumas outras casas são um pouco mais permissivas e têm franqueado a entrada e permanência de pessoas não iniciadas, inclusive nos espaços comuns e públicos do terreiro durante obrigações religiosas. Nos dias de hoje tem se tornado cada vez mais comum abrir uma rede social e visualizar algum tipo de vídeo dramatizando ou encenando alguma situação que é vista nas festas de candomblé ou até mesmo nas obrigações religiosas. Não sabemos se esse tipo de material ele existe por conta das pessoas que são alheias ao candomblé e que têm visitado esses terreiros, ou se realmente são pessoas do próprio candomblé que têm passado essas informações e têm levado essas pessoas a produzir conteúdo com esse material. O que se sabe é que definitivamente cada vez mais nós estamos vendo coisas que são particulares da nossa religião serem abertas a pessoas que são leigas, pessoas que não foram iniciadas, que não passaram pelas etapas de aprendizado e que possivelmente não deveriam estar vendo aquele tipo de coisa. Quando o indivíduo passa a fazer parte mais ativa de uma comunidade de candomblé, ele é apresentado a um grupo de regras que são vitais para a preservação das tradições daquele local. O mistério e o segredo passam a fazer parte mais ativa da sua vida e são elementos desvendados conforme os degraus da sua iniciação, da sua vida no candomblé, são galgados. Sendo assim, conforme o tempo passa na sua vida religiosa e a pessoa passa ali de um abiã para um iniciado e vai tomando as suas obrigações de tempo, ela vai desvendando esses mistérios, conhecendo um pouco mais dos segredos, aprendendo detalhes sobre a sua religião e entendendo o porquê das coisas. Porém, nós temos vivenciado com o passar dos anos um aumento de informações que estão chegando truncadas e estão talvez contribuindo para que as pessoas não iniciadas se tornem ainda pessoas mais confusas em detrimento à religião. Para relembrar um pouco do que nós já conversamos antes, um indivíduo, quando ele passa a se tornar parte mais ativa de uma comunidade de candomblé, ele é apresentado a um conjunto de regras que serve para preservar as tradições daquele terreiro. Então, na qualidade de abiã, candidato a uma iniciação futura, essa pessoa vai passar por estágios de aprendizado, onde cada vez mais novas regras vão sendo apresentadas a ele. E o mistério, o segredo do candomblé começa a ser desvendado conforme esses degraus do aprendizado são galgados com a iniciação e as obrigações de tempos em tempos. As obrigações periódicas que acontecem ali com 1 ano, 3 anos, 7 anos e por aí vai. E nos dias de hoje nós temos uma internet amplamente abastecida com informações truncadas e fragmentadas, onde partes da nossa ritualística estão sendo apresentadas para pessoas leigas, e isso tem causado uma confusão muito grande que não tem contribuído para desmistificar o candomblé e fazer com que as pessoas parem de enxergar a nossa religião com um olhar de preconceito. Eu sou Logan Leandro e estou aqui para te trazer informações para que juntos possamos modificar esse universo ao nosso redor, transformando aquilo que é preconceito em respeito. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho para receber notificações de quando o nosso material é postado. Siga também as minhas outras redes sociais, onde eu faço postagens diariamente, e você pode conversar comigo através dos comentários, críticas, dúvidas ou sugestões, e também pelo direct.
Hoje eu venho falar com você sobre um assunto que me preocupa muito, que é essa exposição que nós estamos tendo nas redes sociais nos últimos anos, tá? Não é uma coisa que vem acontecendo a partir de hoje. Já é algo que vem se tornando sistemática há algum tempo. As situações particulares de desavenças, brigas e confusões de pessoas do candomblé que têm sido expostas nas redes sociais não são o nosso alvo de reflexão no dia de hoje, tá? Hoje eu gostaria que você fizesse uma reflexão comigo sobre um outro assunto que tem algo a ver com isso, que é a exposição de particularidades da nossa religião. Se você está me ouvindo pelo Spotify, Castbox e outras mídias, eu peço a você que dê uma olhadinha também no nosso canal do YouTube, porque no dia de hoje eu vou postar alguns vídeos de exemplos de exposições que estão sendo feitas com elementos do candomblé e que talvez tenha trazido um pouco de confusão para algumas pessoas. Eu vou te mostrar agora um vídeo que foi retirado de uma rede social e encaminhado para mim pelo WhatsApp. Esse vídeo ele mostra uma dramatização de um ato realizado dentro do candomblé em algumas casas, porém sendo executado dentro de um templo, possivelmente de Umbanda. Eu não vou entrar com você no mérito de julgamento desse vídeo, se ele é certo, se ele é errado, se esse ato existe ou não dentro da Umbanda, ou se todas as casas de candomblé praticam esse tipo de ato. Mas eu gostaria que você fizesse a reflexão comigo sobre o que representa esse vídeo. Se esse vídeo ele foi gravado, eu tenho certeza que foi gravado com a melhor das intenções possíveis. As pessoas que estão envolvidas ali naquele ato religioso dentro daquele templo, que parece ser um templo de Umbanda, com certeza estão ali de coração aberto e fazendo alguma coisa que elas acreditam que seja em louvação ao orixá Oxumaré. Porém, nós que somos do candomblé, nós que frequentamos o candomblé, que somos iniciados, nós temos talvez uma leitura diferente, um entendimento diferente sobre esse ato e alguns outros atos que cada vez mais nós temos visto nas redes sociais serem apresentados dentro da Umbanda ou dentro de outras vertentes e correntes místico e religiosas. Essa gama enorme de informações que está sendo difundida na internet sem responsabilidade tem permitido com que pessoas que não passaram pelos extensos atos do ritual de iniciação, que não passaram pelas obrigações periódicas, que nunca sentaram aos pés do mais velho, de uma pessoa de saber, de conhecimento, de vivência dentro do candomblé, está permitindo que essas pessoas elas venham falar com certa propriedade sobre assuntos dos quais elas só têm parte, fragmentos do ensinamento, do conhecimento. Então nós vemos pessoas especulando, falando sobre bori, ebó, ritos de iniciação, sobre qualidades de santo, sobre rituais de imolação, de sacrifício animal aos orixás, pessoas trazendo diversas informações truncadas e que, na minha visão, pelo menos, da maneira como esses vídeos rápidos de internet estão trazendo essas informações sem um conteúdo, um aprofundamento maior, elas estão trazendo desinformação, na verdade, estão fazendo com que pessoas que às vezes até estejam um pouco abertas a conhecer um pouco mais do candomblé, entender um pouco mais da nossa religião e abandonar certos pensamentos preconceituosos, que essas pessoas elas acabem se tornando mais confusas e deixem de lado esse interesse por desmistificar esses mistérios que muitas vezes as preocupam. A Umbanda é uma religião linda e deve ser respeitada, mas eu, por exemplo, pouco entendo de Umbanda. O pouco que eu sei dessa religião é aquilo que eu vi com a minha avó,
que foi uma pessoa que viveu aí mais de 60 anos dentro dessa religião. E mesmo sendo eu e o meu pai iniciados no candomblé, a minha avó sempre falou a vida inteira que são religiões diferentes. Uma das maiores características da Umbanda é a ausência do sacrifício animal. Porém, nos dias de hoje, nós temos visto cada vez mais pessoas aparecendo nas redes sociais, desmistificando a Umbanda e, no meu entendimento, tentando reescrever uma história. Eu peço que você assista esse próximo vídeo com bastante calma e cuidado, preste bastante atenção nas palavras que são faladas e faça uma reflexão sua, uma reflexão interior sobre esses conceitos que a pessoa que gravou o vídeo vem trazendo a público. Uma pergunta que vira e mexe aparece aqui pra mim. Como você faz pra estudar sobre a Umbanda? Quando eu entrei pro meu primeiro terreiro, do qual eu não faço mais parte hoje, eu ganhei uma apostila. Quando eu terminei de ler aquela apostila, eu pensei, essas informações não estão batendo. Como assim a Umbanda foi criada em 1908 por um homem branco, militar, cristão, espírita? E aí, com uma breve pesquisa, eu descobri que, de fato, aquelas informações estavam meio desatualizadas. E aí, o que eu fiz? O que todo umbandista faz. Vim pro TikTok e em perfis de pais de santo pedia indicação de livros. E a resposta era sempre a mesma. Não indico livros. Umbanda se aprende no terreiro. Sim e não. Sim, porque se você não colocar os seus pezinhos descalços no chão do terreiro, não aprender a limpar uma galinha, firmar uma vela, lavar um banheiro, você não pode se considerar um umbandista. E não porque, enfim, a minha própria experiência já responde essa pergunta. E aí é que começa a minha longa saga em busca de informações, conteúdos sérios sobre a história da Umbanda. E aí, depois de muito pesquisar, eu descobri o meu ponto de partida, que é um pai de santo, cientista religioso. O nome dele é David Umbanda. Esse user, ele usa em todas as redes sociais. YouTube, Spotify, Instagram, Twitter. Assim, eu descobri o Spotify dele e é enorme, tem muitos episódios, porque ele já tá fazendo alguns anos. Gente, eu devorei aquele Spotify. Eu já ouvi várias vezes o mesmo episódio, porque é muita informação, é muita coisa. Um mundo novo se abriu pra mim. A partir dele, eu fui descobrindo uma outra galera muito massa. Primeiro, através dos convidados que ele recebe no Spotify. Um outro que eu gosto muito, que é o Gui Watanabe. Esse nome dele tá assim no Instagram. Ele é um historiador, pai de santo. Tá fazendo um trabalho muito legal também de pesquisa acadêmica, muito séria, um embasamento histórico através de documentos e jornais da época. Enfim, é um conteúdo muito precioso. Para vocês terem uma ideia, o David, ele divulgou a dissertação de mestrado dele e eu simplesmente, deixa eu fechar aqui, mandei imprimir e encadernar, porque eu estou devorando essa dissertação. Ela fala sobre sincretismo na Umbanda, no eixo Rio-São Paulo, e ela foi simplesmente considerada a melhor dissertação do Brasil pela Associação Brasileira de Pesquisa e História para Religiões. Tem muita gente fazendo um trabalho muito massa de resgate da nossa origem banto, da nossa origem étnica, africana e indígena. A Umbanda, ela não é uma religião brasileira, ela é uma religião afrodiaspórica, que é muito diferente. O que isso quer dizer? A Umbanda, ela nasceu no Brasil, sim, de fato, só que ela veio junto com os povos escravizados, que trouxeram toda a sua cultura, todo o seu entendimento e conseguiram, através de muita resistência, manter da forma que foi possível a religião que já praticavam em África. No encontro com os povos originários, surgiu a Umbanda. O que vem depois disso é puro embranquecimento da religião. Não sei se vocês sabem, mas a prática da macumba era considerado crime. Então, conceitos cristãos e kardecistas foram enfiados de goela abaixo dentro dessa doutrina banto-ameríndia, o objetivo de tornar ela mais palatável aos brancos, à classe média, burguesa, enfim. Para terminar, eu queria dar uma indicação que é uma surpresa recente, maravilhosa, que eu tive aqui no TikTok. É o perfil do Pai Felipe. Ele vem falando agora muito sobre essa questão do resgate da nossa origem, da história verdadeira da Umbanda e com uma linguagem super acessível. Aqui tá o @ dele. E é isso, gente. Dei o ponto de partida. Eu queria dizer que isso aqui é só a minha opinião, entendeu? E o meu testemunho como médium em desenvolvimento, um umbandista iniciante. Agora é com vocês.
Eu não sei você, mas nos meus quase 40 anos de vida, eu sempre ouvi dizer que a Umbanda e o Candomblé são religiões distintas e que o Candomblé é uma religião afro-brasileira. É uma religião que, segundo o meu ensinamento, segundo o meu aprendizado, é uma religião afrodiaspórica, né? Ou seja, os seres humanos na condição de escravizados que aqui chegaram no Brasil trouxeram os seus elementos religiosos da África, trouxeram as suas crenças nos orixás e aqui consagraram elementos naturais para poderem se tornar objetos de culto, formando assim o candomblé. Isso numa pincelada bem básica. Já a Umbanda, eu também sempre aprendi, sempre ouvi dizer que foi uma religião que não começou com elementos afro-brasileiros. Era uma religião ali onde você tinha uma mistura de cristianismo com hinduísmo e que ao longo do tempo, ao longo dos anos, foi evoluindo, foi trazendo novos elementos até chegar nos elementos afro-brasileiros e começou ali com o culto a catiços, né? Os pretos velhos, os caboclos, os exus, que eles chamam de exus, que são entidades, né? São ali o tranca-rua, a pombagira, esses elementos aí que eles foram aglutinando, assimilando e colocando dentro da sua religião conforme os fragmentos de informações que eles traziam do candomblé. Mas conforme temos percebido uma procura maior por religiões afro-brasileiras, né, parece que se tornou algo do gosto das pessoas que têm frequentado aí as redes sociais. Então, nós temos percebido que muita gente tem se esforçado em modificar um pouco essa história, essa tradicionalidade a respeito das origens dessas religiões. Não cabe a mim julgar quem está certo ou quem está errado, qual foi a verdadeira origem, qual não foi a verdadeira origem. Eu não sou de Umbanda, não entendo profundamente da religião Umbanda, respeito profundamente a religião Umbanda, mas o meu nicho, a minha religião é o Candomblé. E da minha religião eu entendo alguma coisa, pelo menos aquilo que é do meu interesse, eu tenho certeza que eu entendo. Há com certeza muitas outras pessoas aí, até mais velhas do que eu, que podem falar talvez com maior propriedade sobre esse assunto. Mas eu acho que é interessante eu, você, as pessoas que fazem parte desse trabalho aqui comigo, que a gente crie uma reflexão sobre tudo isso que está acontecendo, porque se a gente for prestar atenção, for perceber bem o que está acontecendo, tá havendo uma descaracterização de muita coisa, seja ela dentro do candomblé ou dentro da Umbanda. E vou mais longe, o assunto tem se tornado ainda mais extenso porque outras religiões que nem antigamente nem tinham elementos afro, hoje estão começando a entrar nessa seara e querer explicar para nós do candomblé coisas da nossa religião. São religiões aí que a vida inteira, né, ou pelo menos nas últimas décadas, se autodenominaram como religiões pagãs, que eram de origem europeia e que hoje estão inserindo elementos da cultura afro e querendo nos dar ensinamentos do que é o candomblé, do que são orixás, do que são as nossas tradições. E hoje eu falo mais diretamente a você, Ogan e Eked, que assim como eu tem essa função, essa obrigação de zelar pelas nossas tradições. Nós, como guardiões do candomblé, como guardiões do terreiro, das tradições do candomblé, precisamos estar atentos a tudo isso que está acontecendo, porque cabe a nós refletir sobre tudo isso e ter um entendimento maior para poder orientar as pessoas que estão chegando, para poder orientar as pessoas que estão chegando nas nossas comunidades de terreiro, para que elas entendam as diferenças e as particularidades de tudo isso que está acontecendo entre o candomblé, Umbanda e outras religiões. Nós não podemos deixar que essas pessoas saiam por aí confusas, difundindo ideias errôneas e contribuindo para que outras pessoas fiquem mais confusas e acabem tendo um olhar de aversão para a nossa religião. Eu não sei você, mas eu me considero um pensador livre. Eu gosto de ser livre para pensar.
E eu não gosto nem um pouco quando outras pessoas que não fazem parte da minha religião, que não vivenciaram nem metade daquilo que eu vivenciei dentro do candomblé, venham me dizer o que eu posso, o que eu não posso fazer, como que é a minha religião. Pessoas que não tiveram um mínimo de aprendizado, não tiveram ali um mínimo de vivência e convivência dentro de uma comunidade de candomblé. Eu não gosto que essas pessoas venham querer me ensinar o que é candomblé, o que é orixá. Não estou desmerecendo o ensinamento, o aprendizado de cada um. Não estou desmerecendo o estudo, que eu sei que tem muita gente aí que se esforça muito, procura muita literatura, procura muito conteúdo, muito material e se esforça muito para aprender, para entender. Mas candomblé não se aprende em livro. Candomblé se aprende dentro de uma roça de candomblé, dentro de uma casa de candomblé, dentro de uma comunidade de candomblé. E esse episódio de hoje ele é bem curto, mas eu espero que ele traga para você essa preocupação com essas reflexões para que você me ajude a criar ações positivas que vão melhorar esse panorama, que vão trazer um pouco mais de orientação para as pessoas, para que elas, inclusive, possam começar a diferenciar melhor as coisas e se entender melhor dentro da sua própria religião, seja ela o candomblé, a umbanda ou qualquer outra religião esotérica. E eu espero que você tenha gostado desse episódio e possa deixar aqui para mim o seu like. Se inscreva também caso você ainda não esteja inscrito e ative o sininho para que você receba notificações do material quando ele é postado. Não esqueça também de seguir as minhas outras redes sociais, onde eu posto material todos os dias e você pode conversar diretamente comigo pelos comentários, pelo direct, trazendo dúvidas, críticas ou sugestões. Foi um prazer enorme estar aqui com você hoje. Aguardo você na próxima quarta-feira, às 21 horas. Um forte abraço. Jack Aló.